Fala pessoal, seguimos aqui essa maratona intensa do Festival Virtual Batman Day. Nossos convidados especiais já vou apresentá-los daqui a pouquinho, mas antes aqueles recadinhos básicos, né? Se estiverem curtindo a programação, se inscreve aí no canal, dá like, comente, façam críticas, vão no Facebook lá, Histórias do Cinema também, curtam, tem o Instagram, Histórias do Cinema. E a gente iniciou o festival com um vídeo que eu fiz com dicas de livros sobre o Batman, inclusive com participações aqui do Carlos e tal. Mas eu sempre estou divulgando aqui os livros do nosso novo selo editorial, então, Cines Edições Literárias, aqui, Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, que é um livro de bolso. É uma trilogia sobre esses filmes que... Eu acho que o Carlos e o André são mais novos do que eu, mas eu nasci em 80, então a gente via na televisão esses filmes, e aí é uma viagem nostálgica. Vão ser 3 volumes, e aí no terceiro vai ter um packzinho para guardar. O Batman, série animada, Uma Revolução dos Heróis na TV, que é da minha dissertação de mestrado, pela editora Amavice, tem na Amazon, o link está aí embaixo. E esse mais velhinho, que é de 2016, Histórias do Batman e Superman no Cinema, essa edição foi pelo Instituto HQ, para a CCXP de 2016. Esse é mais difícil de achar, mas eu vou deixar os links aí quem quiser também. Esse livro vai até 2016, a história do Superman e do Batman no cinema. E agora eu vou conversar com 2 Batmaníacos também. O Carlos já participou ontem aqui do festival para falar do trabalho dele de editor e tal, e agora a gente vai aprofundar a conversa sobre o podcast Mansão Wayne, o site, o trabalho aí que já dura mais de década. Carlos Vasques, André Panceira, meu xará, bem-vindos. Bom, eu queria já começar como é que é a história do cinema, e os nossos convidados têm histórias de cinema. Vocês falarem como é que foi o início do Mansão Wayne, como vocês se conheceram, como nasceu o projeto. Começa você, Carlos. Tá bom, vou começar então com a raiz lá atrás, aí depois quando a gente entra na parte do podcast, a gente muda. Vamos lá. Então, o projeto Mansão Wayne mesmo, a raiz começou lá em 2000, quando, não tinha muitos amigos que curtissem quadrinhos, na verdade acho que eu não tinha nenhum amigo que curtisse quadrinhos. E aí eu entrei na internet e comecei a procurar pessoas que gostavam de quadrinhos, descobri lá que tinha comunidades, tinha o Yahoo Grupos. Fiz lá uma lista de discussão sobre o Batman, e lá nasceu Mansão Wayne na sua forma mais primitiva, por assim dizer. E depois acabou se tornando um site, começou a ter vários projetos derivados daquilo. Eu era bem novo, tinha, sei lá, 14 anos. Então fui fazendo, fui aprendendo a mexer, a fazer site, a fazer coisa, enquanto fazia o Mansão Wayne. E aí ficou nessa, ficou por anos, eu fazia ficha de personagem. Só pergunta, a câmera fica do jeito que você quer deixar agora, ou depois você faz a mixagem? Desculpa, não, tá do jeito que tá. Do jeito que tá. Ah, que tava virado no André só, por isso que como eu tô falando, tava só no André. Não, tá nós 3 na tela aqui, fica tranquilo. Tá, beleza. Beleza, achei que ficava só do jeito que tá o zoom. Tá, não. Desculpa, então deixa eu retomar um pouquinho. Aí o site foi virando outras coisas. Por alguns anos eu mantive o site com fanfics, com fichas de personagem, colocava tudo que estava saindo na banca no Brasil, algumas resenhas de quadrinhos, resumos de coisas que tinham sido puladas. Era um site bem assim, naquela época não existia a Wikipédia como tem hoje, essas coisas, então era o lugar que era o banco de dados sobre o Homem-Morcego, né? E naquela época até existiam alguns outros sites sobre Batman, mas estavam todos meio parados, tal. Era meio que um limbo dos outros sites mais antigos. Mansão Wayne entrou e acho que foi o que ficou mais tempo sendo atualizado regularmente. Depois, com faculdade, começo de vida profissional, essas coisas eu acabei não tendo tempo para manter. E o Mansão Wayne entrou no hiato. Faculdade de quê que você aí, fez? Faculdade de Publicidade. Foi lá, inclusive, que eu conheci o André. Aí o André, eu iniciei ele nos quadrinhos do Batman ali, ele já tinha uma bagagenzinha, mas acho que eu trouxe a semente do caos ali. Exatamente. Né? E aí, cara, eu e o André, a gente gostava muito de podcast, a gente pegou esse gosto por podcast na época da faculdade, e aí a gente começou a discutir a ideia de fazer um podcast sobre Batman, uma época, lembra, André?
A gente fazia 1 milhão de projetos, coisa de nerd, né? A gente está sempre querendo fazer alguma coisa. A gente começou diversas coisas e sempre falando assim, poxa, a gente escuta os mesmos podcasts, a gente dava play nos mesmos podcasts juntos e ouvindo e comentando. Então, a gente já tinha uma coisa. Então, a gente falava, poxa, essa galera que faz podcast, eles falam de coisas que a gente gosta. E coisa que a gente gosta é quadrinhos. Né? E a gente ficou alimentando isso, e ficou. Até que a gente chegou um momento... Cara, o Carlos chegou assim, cara, quero retomar o Mansão Wayne. Uhum. Aí eu cheguei, daí a gente foi conversando, eu falei, cara, e se eu fizer um podcast? Aí a gente foi trabalhando, só que assim, esse trabalhando nisso foi uns 2 anos. Eu acho que até mais, hein? Putz, para mais, mas até... Da ideia surgir até a gente começar a trabalhar, já foi um tempo. Então, quando a gente resolveu lançar, tipo, o podcast mesmo, a gente gravou todos os episódios previamente. A gente lançou 5 episódios e eu lembro que a gente gravou tipo, com 6 meses de antecedência, foi muito tempo antes. A gente usou a estrutura de um conhecido nosso que já fazia podcast, a gente então foi fazendo com isso, foi aprendendo no meio do caminho, foram fazendo até que foi crescendo, a gente foi aumentando as coisas, foi indo, opa, essa parada aqui não é simplesmente juntar um bando de nerd que gosta de Batman e de quadrinhos, não, é algo a mais. E estamos aí, até hoje, né? E é engraçado porque surgiu com a ideia de ser só nós dois e convidados rotativos, né? Uhum. A gente falou, não, vamos, eu e o André. E a gente conhece tanta gente que gosta de quadrinhos, cara. Felizmente, isso é uma coisa que... Pensar que o Mansão Wayne nasceu porque eu não conhecia ninguém. Acho que nesse tempo eu conheço tanta gente que gosta de quadrinhos que a gente falou, pô, vamos me chamando. Aí eu lembro que a gente foi gravando os primeiros, aí um dia tava o Roberto, um cara que eu converso muito sobre quadrinhos da vida toda. Pô, quer gravar hoje com a gente? Vamos. Aí depois chamei o Branca, chamei o Léo um dia e tal. E era gente que, assim, principalmente o Roberto e o Léo eram 2 caras que eu conversava, mas não tava conversando tanto nessa época. Uhum. E acabou retomando, acabou fortalecendo até a amizade depois disso, porque hoje é a bancada fixa, né, do projeto. Exatamente. Essa época que vocês gravaram vários de uma vez, mais ou menos que ano foi? 2015. 2015. Show. Só para a gente gravou no começo. Vai ter gente acompanhando a gente aqui que não sabe o que é um podcast, então acho que é legal a gente falar para todo mundo. Explica para a gente aí o que é um podcast. Você quer explicar aí, André? Posso explicar, você vai complementando se você quiser, mas basicamente, vamos lá, o podcast é um formato em áudio que as pessoas podem ouvir diversos tipos de papo. Hoje em dia, principalmente, você escuta diversos tipos de papo mesmo. Você escuta sobre o que você quiser. Antigamente, nos primórdios do podcast nacional, né? E muito do que a gente vê hoje foi graças ao que é o Jovem Nerd, né? Mas o podcast, ele, de uma forma muito resumida para quem não sabe, é uma rádio online que você escuta pessoas debatendo determinados assuntos. Podem ser de 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3. Teve até gente que fez 28 horas. Sim, aí os doidos, né? É um programa de rádio na internet, que você baixa o programa. Basicamente forma é isso. Resumida é isso. É que não é exatamente isso, mas de forma fácil é isso. Hoje, inclusive, existem podcasts de... Oi, pode falar, desculpa. Não, vocês falam a questão do rádio, mas vem uma onda, principalmente de pandemia, dos podcasts no YouTube, assim. Como é que vocês enxergam essa adaptação? É um formato. Vocês formato. Fizeram essa migração, pretendem fazer? Como é que... Eu acho assim, tipo de formato exatamente, a gente, assim, deve ser outra coisa. Não exatamente o que a gente faz hoje. Uhum. Mas é porque é diferente. Esse tipo de podcast que é muito em alta hoje é diferente do que a gente faz. Hoje é mais uma entrevista em vídeo que é chamado de podcast. O que a gente faz é uma coisa... Exato. O que a gente faz é mais focado em áudio, focado num bate-papo, como se fosse um papo de bar com gente discutindo quadrinhos. E para quem escuta, tá imersa nesse local, achar que ela tá fazendo parte desse papo. Que ela tá junto ali da gente, tá na mesa, se divertindo. O intuito principal é esse que a gente tem.
E pelo menos a gente sim, consegue, que as pessoas se sentem assim. Falam muito isso pra gente, né? Mas o meu ponto de vista disso é o seguinte: é um podcast, só que eles gravam. O grande lance é que a gente, ao ser só áudio, não tem a limitação do espaço físico. Porque, para mim, um dos grandes diferenciais do formato é esse. Eu posso. Não que não dê para fazer por vídeo, inclusive agora a gente está fazendo. Isso daqui podia tranquilamente ser publicado e falar que é um podcast. Sim. Mas eu acho que funciona melhor. Aquele formato presencial é legal, mas a gente não poderia chamar, sei lá, o Márcio Seixas, que a gente entrevistou. Ele mora no Rio de Janeiro. Se a gente fosse depender dele vir até São Paulo, se hospedar num hotel para bater um papo, seria toda uma estrutura que aí já limitaria muito, já criaria uma coisa em cima, sabe? Uma produção. Não vejo nada de errado em quem faz. Eu acho que a gente nunca se sabe o dia de amanhã, mas eu acho que a gente não tem nenhuma ideia de migrar para esse formato. E se a gente fosse um podcast que a gente ficasse sentado pessoalmente gravando, todo mundo que é da equipe gravando fisicamente, não veria por que não gravar, colocar uma câmera, não muda tanta coisa, né? Talvez uma produção visual para ficar bonitinho. Não vejo, tem muito podcast americano, inclusive um dos que foi uma das inspirações, das referências que a gente pegou para o Mansão Wayne até, que é o podcast do Kevin Smith. Ele tem um podcast sobre Batman lá fora. É bem diferente o formato do nosso, mas foi uma das coisas que falou, olha, dá para fazer podcast sobre Batman. Ele hoje em dia faz em estúdio, ele faz em teatro, às vezes as pessoas pagam ingresso para ir ver o podcast sendo gravado. Então, assim, é o mesmo formato. Eu acho que o nosso não cabe, principalmente por esse lance de a limitação do espaço físico, sabe? Mas não vejo, eu não vejo essa. Tem gente que tenta plantar uma guerra, sabe? Fala, não, é um formato que funciona em vídeo. Ponto, tá bom, ok, legal. Sem intenção de plantar guerra aqui, Taref, mas de curiosidade. Não guerrei por conta do nome podcast, tá? Mas a essência não é a mesma. Né? Como é que é a dinâmica de escolher as pautas, os temas, os convidados? Como é que vocês discutem isso? Bom, a gente faz várias reuniões, na verdade, durante o ano. A gente já decide uns 2, 3 meses antes de cada ano iniciar. A gente faz a pauta inteira do ano. Sim. E a gente vai mudando de acordo com o que a gente vai sentindo. Né? A gente não segue a pauta, o calendário, no caso, guia, né? Exatamente igual. Assim, não chega a ser um guia, a gente monta ela. Só que ela vai mudando, porque é flexível. Oportunidades. Exato, a gente não fica. A não ser que, por exemplo, teve recentemente o filme do Esquadrão Suicida. A gente não tinha como a gente mudar a data. É esse período e é esse período. Mas tem outras coisas que a gente consegue. Tipo, a gente já adiou tanto programa que, tipo, por exemplo, o programa sobre o Alfred. Já está uns 6 anos aí, desde que o podcast começou, a gente está na pauta. Todo ano a gente joga para frente. E assim, e vai tendo. E a gente sempre vai tentando revezar entre coisas que demandam pesquisa e leitura, coisas que demandam a gente assistir alguma coisa e coisas que não demandam nada, que a gente podendo ter um papo solto e pirar nas ideias e, sabe, focar em um monte de coisa. Porque se a gente fizer muita coisa que demande só pesquisa, a gente não dá conta. Porque eu tenho um emprego, o Carlos tem o dele, o restante das pessoas também. A gente precisa de um tempo mínimo para a gente conseguir se preparar para as coisas, né? A gente faz a cada quinzenal, né? Eu falo 14zenal sempre, que é a cada 2 semanas. É quinta-feira sim, quinta-feira não. Exceto quando tem alguma emergência e precisa gravar seguido, como aconteceu, por exemplo, com o filme do Esquadrão Suicida, que calhou de a gente conseguir uma cabine de imprensa, aquela coisa toda. Falou, pô, então vamos gravar aqui para sair logo depois do filme, senão a gente perde o timing. Então a gente lançou 2 quinta-feiras seguidas. Mas geralmente a gente faz isso, a gente faz essa pauta um ano antes, né, um calendário do ano inteiro, e as ideias das pautas é papo. Pô, ontem mesmo eu estava indo dormir, eu pensei, tive uma ideia de uma pauta que caberia muito bem com um convidado específico, e falei, André, cara, tive essa ideia aqui, estou te mandando antes de dormir para não esquecer. Acho que ele já estava dormindo, ele não estava online, fazia 2 horas. Eu vi de manhã. Mas eu mandei, eu falei, cara, acho que esse tal convidado com esse assunto ia caber perfeito. Não tem pressa, porque não é um assunto do momento, é um assunto que a gente pode gravar daqui a 3 anos se precisar,
Mas tá aí a ideia. Então a gente vai plantando. Aí de vez em quando acontece, sei lá, aparece a oportunidade de a gente chamar alguém específico. Sei lá, por exemplo, o Márcio Seixas, que eu dei exemplo. Eu consegui o contato do advogado do Márcio Seixas e ela me passou o contato dele. Falei, pô, vamos gravar isso logo então. Ou a gente vai em um evento e conhece alguém, sabe? Ou, de repente, tem um caso engraçado, que foi um programa que a gente gravou. A gente grava, às vezes, umas pautas que a gente fala que é pauta fria, né? Por exemplo, algum quadrinho. Por exemplo, se a gente fizer um podcast sobre Batman no 1, não precisa ser amarrado a nada, porque é um quadrinho clássico. Qualquer momento que sair, tipo, a gente já fez no caso, né? Mas qualquer momento que saísse, ia tá bom. Agora, especificamente, que tem o filme The Batman, por exemplo, daria para amarrar, mas a gente fez um podcast sobre o Batman Ego, que é um quadrinho que, pô, a gente gosta demais e a gente sabe que outros amigos nossos que também produzem conteúdo sobre Batman gostam. Tipo, pô, vamos juntar essa galera e vamos falar sobre Batman Ego. A gente deixa gravado e lança no final do ano que vem. Já deixa gravado. E se der algum problema, algum podcast que a gente gravou, a gente perdeu o áudio, der algum problema assim sinistro e precisar de um backup, a gente já tem esse, já adianta e já lança. Exato. Aí, o que aconteceu? Teve a DC Fandom e o Matt Reeves, o diretor do filme The Batman, falou que esse era um dos principais quadrinhos de referência. Ele não tinha falado. Ele tinha falado bem por alto em algum momento, mas ali ele falou de verdade, assim, direto. E a gente falou, pô, eu cheguei pro André e falei, cara, esse programa já tá gravado e gente já até começou a editar, sabe? Vamos lançar esse podcast agora, essa semana que ele falou isso? Então deu tipo, a gente gravou, o cara falou isso no domingo, na quinta-feira estava no ar o podcast com toda a galera dos canais de YouTube sobre Batman e tal, falando sobre Batman Ego. Tava lá, adiantamos, a gente vai. Parece que foi intencional porque ele citou. Mas não foi porque a gente já tinha pensado nisso, a gente já estava prevendo que poderia ser lançado a qualquer momento esse quadrinho. Sim. Quando ele falou isso, a gente já previu. Agora que o Matt Reeves falou, a Panini vai correr para publicar. Demorou. Então a gente foi. Exatamente. Demorou. Que é um. Mas nem só isso, né? Nem só isso. De repente é um quadrinho que ninguém falava, ou que tipo, poucas pessoas falavam, de repente estava em alta e todo mundo estava procurando informação sobre esse quadrinho. E tava uma fortuna na época, né? Para achar. Tava. E a gente ainda teve sorte que um dos convidados, o Fábio, que inclusive participou aqui do Batman Day, ele tinha uma edição extra que ele estava topando sortear. Então a gente fez uma parceria entre todos os canais e fez um mega sorteio da edição, tal. Foi bem legal. Caramba. Então a gente vai fazendo isso, a gente vai pegando o que a gente quer falar do personagem. A gente pega assim, a gente já falou isso. Ok, vai para cá. O que a gente tem que falar? A gente vai pegando coisas que a gente quer falar e vai montando. O que tem no ano? A gente, tem The Batman? Tem filme. O que tem a ver com The Batman? Então a gente já sabe, a gente vai ter que gravar um podcast falando o que a gente acha que vai ser do filme, depois uma análise do filme, a gente tem que falar, quem são esses personagens? Então, de repente, um podcast sobre cada personagem. Então, a gente vai vendo com o momento, a gente usa o momento em nosso favor e vai fazendo isso se transformar em programas. Exato. E aí é mais conteúdo para as pessoas ouvirem. Além das nossas loucuras, né? A gente tem alguns papos que a gente, sei lá, a gente fala de Batman até fora do ar, de quadrinhos de forma geral, né? Batman acaba sendo o maior foco. Eu acho que principalmente por minha culpa, que eu sou muito viciado em Batman. O André também, mas o André lê mais coisa, né? Além de Batman, assim, de super-herói, Marvel, por exemplo. Marvel eu não leio quase nada. E aí a gente fica batendo papo disso e às vezes surgem umas ideias e fala, isso aqui acho que a gente podia gravar um podcast, né? Pensando, como seria se o Batman fosse da Marvel? Como seria se o Batman tivesse morrido? Se o universo DC não tivesse o Batman? A gente fala, e a gente grava, e tem alguns ouvintes que falam que são os preferidos, porque são os papos mais soltos. Então, e a gente tenta ir alternando, não ficar muito podcast história, muito podcast só entrevista seguida. Vai alternando. Claro que quando tem algum evento importante como um filme, a gente acaba fazendo um pouco mais focado nisso, mas... E o Batman cada vez mais tem mais produtos não são dos quadrinhos, produtos audiovisuais e tal. Vocês têm alguma preferência? Porque que nem nessa época agora que a gente está conversando, a gente tem série da Arlequina, tem série nova do Batman sendo planejado, relançamento do série animada no HBO Max, né? Tem o Michael Keaton no filme do The Flash com o Ben Affleck também retornando, tem o The Batman, coisa que não acaba mais, assim, coisa demais. Cada vez mais
a tendência é ter mais opções, Lego Batman. Como é que vocês tentam equilibrar? Não, fora Esquadrão Suicida, que metade do elenco são personagens ou vilões do Batman. Titãs, né? Tem coisa pra caramba. Titãs, sim. Então, cara, a minha preferência sempre vai ser dos quadrinhos. Sempre é. Quadrinho é a minha paixão. Não só Batman, mas Batman principalmente. E fora dos quadrinhos, pô, eu gosto muito das séries animadas. Essa série da Arlequina que você citou, eu adoro. Eu acho maravilhoso. Assim que eu peguei o HBO Max, eu maratonei ela inteira, não tinha visto ainda. É maravilhosa, Brave and the Bold é maravilhoso. Mas, por exemplo, os longas animados atuais não me atraem muito. Eu ainda nem assisti o do Longo Dia das Bruxas, para você ter uma ideia. Porque, não sei, eu gostava muito, e aí essa linha que teve nos últimos 10 anos, sei lá, não me agradou. 52, né? Isso. Esse é o DC, tem uma sigla para esse universo aí. Mas não me atrai tanto. Eu vi alguns, não gostei muito, e falei, é uma versão mais simples das tramas dos quadrinhos, e muitas vezes até eu achava que perdia um pouco a essência da história, sabe? Uhum. Então não me atrai tanto. A parada que me atrai de Batman são principalmente os quadrinhos mesmo. Comigo, assim, é parecido. O que é maior é quadrinhos de forma geral, mas quando a gente fala de Batman, a gente fala de um personagem que ele está presente em todo momento, o ano inteiro, Sim. Na mídia. Então, assim, o Batman, ele é um personagem que, se não é ele que está em alguma coisa, é algum personagem dele. A série da Arlequina. É a série da Arlequina, mas é em Gotham, é todos os personagens que são do mundo do Batman. Você vai pegar, tem o Batman, inclusive, não é o protagonista, porque a série é da Arlequina, mas é tudo isso. Você tem, por exemplo, hoje, o melhor título da Bat-família não é do Batman, é do Asa Noturna. Né? Então, tipo, a gente vai ter um filme ano que vem, a gente vai estar tendo mais séries, a gente vai ter mais desenho. Então, assim, o Batman, ele é que nem o Bud, ele comenta no Mansão Wayne, né, o Leonardo Vicente, que desde 89, né, o primeiro filme do Keaton, que a gente está numa Batmania que ela não foi embora até hoje, né? E eu concordo com ele, porque até hoje, todo ano, você tem coisa do Batman estando em destaque. Uhum. Então, assim, que nem o Carlos, eu prefiro também os quadrinhos. Eu gosto de algumas animações. Esses longas animados mais recentes, assim, de todos, principalmente esse de 952, eu não sou muito fã. Não só do Batman, mas da DC em geral, assim, eu não curto esse caminho que vão. Uhum. Mas o que eu acho que é interessante você gosta do personagem, tá aí, você pode jogar, você pode ver filme, você pode ver um desenho, você pode ler o quadrinho. Opção não falta. Se você quer ver tudo, você vai ver tudo. Quem tem você, tempo, inclusive, tem mais consegue, a parada do game, né? Você, inclusive, tem mais a parada dos games, né? Sim, é legal. Eu gosto de pegar, mas assim, eu não sou gamer, né? Mas eu gosto de pegar, pegar o PlayStation, jogar os jogos ali, curtir, pegar aquela ambientação do jogo, ficar imersivo. Eu curto essa parada. E aí, quando é um personagem que eu gosto, que é o Batman, e o jogo é bom, pô, aí melhor ainda. Sim. Você falou essa questão de estar numa Batmania contínua aí que o Leonardo, né, falou. Tá na programação, inclusive, o Leonardo. Ele vai participar também, é verdade. Tá aqui. Vocês não acham que nos 80 anos, em 2019, a Warner e a DC deixaram passar uma oportunidade de ter feito uma comemoração um pouco mais intensa? Assim, teve o filme do Coringa, eu acho, teve algumas animações, né? The Batman era para ter saído naquele ano. Aqui no Brasil teve a exposição, mas foi uma iniciativa brasileira e tal, né? De fã, maravilhosa, por sinal. Sim, muito legal. Vocês não acham que deixaram passar uma grande chance de ter uma grande celebração, assim? Poderia ter sido algo maior? Com certeza deixaram. Com certeza. Foi um momento complicado também, né? Porque o Batman estava naquele momento de o Ben Affleck no cinema sem certeza se continuava ou não continuava. O The Batman estava naquela produção bem conturbada naquele momento, né? Depois que finalmente andou e agora parece que já está pronto, ou praticamente pronto o filme, né?
mas estava num momento muito complicado. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que foi chato eles não terem aproveitado melhor essa oportunidade, talvez foi sábio não querer atropelar a partir do momento que eles estavam num momento conturbado do personagem na mídia, porque os quadrinhos estavam numa fase interessante, tinha coisa bacana acontecendo. Mas o que o público grande vê são os filmes, né? Uhum. E não tinha nada marcante do personagem. Tinha 2019, 2020, né? Ah, não, 19, perdão. 2019. Tinha o quê? Tinha saído Liga da Justiça do Whedon, né, recentemente. Não, isso foi em 2017. 2017. Tinha saído 2019, saiu 2019 foi o quê? Não, mas Coringa. Antes, 2018 teve alguma coisa? 2018 teve Shazam. Não, teve Aquaman, 2019, comecinho, teve Shazam. Então. Por isso, fazia 2 anos que tinha tido Liga da Justiça e aí eles estavam reconstruindo o universo desse no cinema naquele esquema de Aquaman, Shazam, Mulher Maravilha, aquela coisa de tentar não focar no Batman e no Superman. E ainda estão nessa, tanto que o Batman e o Superman desse universo teve o Snyder Cut, que é outra parada, né, que é basicamente uma versão do diretor do filme que já tinha saído, mas não é um filme novo. Mas não teve mais nada do Batman e do Superman no cinema. Saca? Eles estão, tipo, eu acho que eles estão deixando esfriar. Agora vai lançar o novo Batman. O Lego Batman foi de 2017, né? Foi antes da Liga. Né? Foi 2017. Foi. Por exemplo, um filme Lego Batman teria sido legal, porque teve o segundo filme da Lego, que tem o Batman lá, mas também nem fez tanto sucesso. Já foi menos. Eles podiam ter feito alguma coisa, mas eu acho que eles preferiram celebrar o personagem de uma forma genérica, sabe? Toda a comunicação ser ao redor disso, mas não lançar nada atrelado a isso. Teve o filme do Titãs em ação, né? Da animação, que acho que foi 2000. Teve, que foi bem legal. 18, 19? Eu acho que foi antes ainda também, 17. Viu? Pode eu ser, acho que sim. Pode ser. 2017, eles podiam ter segurado de 2017, né? As coisas. Para mim, assim, foi completamente uma falta de planejamento deles, assim. É muito nítido que é isso. Porque eu acho um vacilo enorme você ser a Warner, você ser a DC, você ter um personagem como o Batman, que é o personagem que tem mais visibilidade, e não é mais visibilidade da DC, é o que tem mais visibilidade de ponto. É uma das marcas mais reconhecidas do mundo, é o símbolo do Batman. Então, assim, você é dona dessa marca, você é dono desse personagem, e você não planeja uma coisa de 80 anos. Eu digo uma coisa como fizeram nos 50 com o filme do Burton, né? Que foi exato. Exatamente. Eu acho que eles estavam no momento o The Batman, ele era para ter sido em 2019. Só que eles não se planejaram. Eles queriam correr atrás, eles queriam fazer assim, putz, a minha maior concorrente está lucrando aos montes, está fazendo um monte de coisa, eu quero correr atrás disso, eu quero imitar, eu quero fazer... Sabe? Eu acho que se tivesse planejado direito, poderia ter sido diferente. E poderia ter sido o The Batman dirigido pelo Ben Affleck, com o roteiro original lá. É verdade. Viu? Às vezes pode ter sido bom não ter acontecido. Não, mas falando sério, minha opinião sobre isso, eu acho que o problema de planejamento vem bem de antes. Então, assim, na verdade, eles estavam naquele momento pagando o preço dos erros que eles cometeram antes, e eles estavam num outro momento que era parar de correr atrás, de fazer tudo atropelado e, beleza, vamos fazer com calma. Mas ano que vem tem Batman 80 anos. Não vamos se atropelar só por causa disso. Vamos fazer outras coisas, faz a comunicação ao redor dos 80 anos do Batman. Tempo. Não, então, por isso, eu acho melhor, por isso que eu estou falando. Era para ter tido algo, mas não naquele momento. Com o que tinha acontecido nos últimos anos, acho que o André Azenha, não sei se ele está por dentro disso, mas a gente, do Mansão Wayne, a gente odeia profundamente tudo que o Snyder fez com a DC. A gente acha que o que ele fez é imperdoável. Assim, eu também, a DC está tentando... O coração de fã, eu sempre tentava dar uma chance, até escrevi o livro aqui, que eu sou um pouco até otimista, mas bem de retrospectiva, já começava com o Superman matando, cara, que na minha cabeça é bem complicado. Eu sei que Batman matando gente. Ele matou e tal, uma ou duas vezes, mas o Batman psicopata também. Exato. Mata, não dava para... Eles estavam tentando dar uma apagada nisso, assim, eu não digo de não poder voltar ao Affleck, mas assim,
eles estavam tentando assim, vamos esquecer um pouquinho isso aqui, dá uns anos aí sem esse Batman aparecendo, para ver o que a gente faz para resolver isso. Uhum. E aí depois a gente retoma. Só que assim, em 2019 ainda tinha passado muito pouco tempo. Se ainda está o Ben Affleck muito fresco na cabeça das pessoas, né, tá estranhando o Pattinson chegar, imagina 2019. Então, assim, é uma pena. Era um ano que era para ter sido uma mega celebração, era para ter saído o filme foda do Batman, mas não tinha como sair um filme foda naquele ano pelas circunstâncias. Não tinha como fazer um reboot naquele ano, porque era muito recente o outro. Era muito recente, tipo, já é recente esse que vai sair agora, imagina então. Imagina 2 anos atrás. Então, não dava para fazer alguma coisa correndo e tal. Eles ainda tinham um contrato com o Snyder, com a coisa toda. Era um momento muito complicado, assim. Então, já que provavelmente se eles fizessem, ia ser alguma coisa ruim, foi até bom eles não fazerem, celebrarem o personagem, tudo que tinha era relembrando grandes coisas do personagem e ponto, sabe? Teve comunicação, teve propaganda, teve muito merchandising novo lançado naquele ano e pronto. É isso. Eu acho que foi melhor assim. Se eles estivessem num bom momento, se não tivesse aquela bagagem dos últimos 3, 4 anos, até um pouco mais, beleza, mas com a bagagem que eles estavam, não era um bom momento para mostrar o Batman, porque ia fazer mal para a imagem do personagem a celebração ser com essa versão. Eu acho que simplesmente não daria tempo, mesmo se quisessem. Não tem como dar tempo. Não tem como. Tinha que ser uma coisa planejada 3 anos antes para poder funcionar. E 3 anos antes estava acontecendo filmes ruins do Snyder, então. Exato. Podiam ter relançado o filme do Burton, que nem fizeram com o do Superman. Chegaram a fazer? Eu acho que teve, viu? Teve? Que ano que saiu o Batman, pelo menos no Brasil, eu acho que nos Estados Unidos também, foi relançado no cinema, o Batman do Tim Burton, de 89. Eu vou te confirmar agora quando, porque eu lembro porque que tinha feito 30 anos, né? Eu acho que foi por causa da comemoração de 30 anos do filme. Não sei se foi por causa dos 80 anos do personagem. Junta tudo, né? Porque o filme foi de 50 anos do Batman. Pelo menos aqui no Brasil, passou de novo, tanto que o Léo foi e fez uma coluna lá no Mansão Antes sobre a experiência de reassistir esse filme tantos anos depois, no cinema. No cinema. Então, teve esse tipo de celebração, teve a exposição que o Ivan Costa fez. Mas a gente fez por conta, assim. Então. A gente fez não, aqui foi no cinema grande. Foi uma cinema grande, não sei no Misa aqui de Santos, a gente fez essa. Que legal. Então, aqui teve a exposição, né? A exposição no Memorial da América Latina, que foi incrível, que o Ivan Costa organizou, a coleção dele, do Márcio Coteiro, foi maravilhosa. A gente fez uma exposição aqui focada no cinema, né? Inclusive com boa parte da minha coleção com o pessoal da Santos Comic Expo, e fizemos uma virada no MIS com os 2 filmes do Burton, o terceiro o público escolhia de qualquer filme do Batman, e a gente dava o café da manhã, 6 da manhã. Que filme que escolheram? Escolheram o Cavaleiro das Trevas, cara. Pelo menos. Podia ser Batman Robin. Né? Não, escolhe Batman Robin de George Clooney. Teve um voto, eu lembro. Esse daí teve um voto, cara. Tem gente que votou. Eu falei, na época a gente falou, da hora lá, o ideal seria o terceiro, o Batman Eternamente. Batman Eternamente. A produção do Burton é a continuação, né? Ele é o mesmo universo, né? Mas votaram no Cavaleiro das Trevas, que fez demorar mais a virada. Só nem para votar no Lego. Porque é maior, né? Pessoal, nem para votar no Lego Batman, pô. Eu votaria no Lego Batman, porque eu adoro esse filme, cara. Eu acho que é maravilhoso. É sensacional. E quais outros podcasts que a gente pode relembrar aí na trajetória da Mansão Wayne? Putz, tem muitos podcasts legais, cara. Muita coisa. Bom, eu vou colocar um que não é nem por que teve muitos downloads, mas é porque tem uma participação de um cara que a gente gosta bastante, que foi o podcast do crossover entre o Batman e o Homem-Aranha com o Load. Sim, esse foi bem legal. Isso foi divertido simplesmente por ter o Load no programa. O Load já participou diversos do programa do filme da Liga da Justiça, do desenho dos Teen Titans do filme, né? Eles em ação. Sim. Já gravou com a gente também do filme do Coringa. E esse do Homem-Aranha, porque ele é um fanático pelo Homem-Aranha. Então, esse é um que também é bem legal
bem divertido, acho que une dois universos bem diferentes, que é o do Batman e do Homem-Aranha. E ter o Load com a gente foi legal pra caramba. Sim. A gente teve muito de história de personagem, ou da história do Coringa, da história da Mulher Gato, esses são Esse bem também legais. foi muito legal, a história do Coringa, que a gente fez. Não foi para os 80 anos do Coringa, mas foi por causa do filme. A gente fez um podcast fazendo toda a história dele. Foi um programa muito legal também. Muito bom. A gente fez um programa que não é sobre Batman, mas também foi um baita de um programa, que foi um programa sobre V de Vingança. Esse programa também com o JP Martins. E foi no 15 de novembro. Foi 15 de novembro do ano passado. A gente, 5 de que a novembro. gente viu... 5 de novembro, desculpa. 5 de novembro, certinho. A gente viu que caía numa quinta-feira. A gente falou assim, não... Tem que ainda era no dia que o podcast fez 5 anos. Exatamente. Vocês curtem o filme? Do V de Vingança? Eu até gosto, eu vou te falar que eu até gosto. Eu acho que ele vai por um caminho diferente do quadrinho. Ele simplifica algumas coisas que me incomodam. Simplifica muito. Mas como filme, só como filme, fechado como obra, eu acho um filme legal. E até que ponto um filme, uma adaptação tem que ser fiel ao material original, na opinião de vocês? Acho que depende do material. Acho que, por exemplo, um filme que se propõe a adaptar uma obra, como é V de Vingança, eu acho... Assim, mudanças sempre vão acontecer, mas você tem que seguir um pouco mais o que a obra se propõe a fazer. Assim, a não ser que a proposta do filme seja usar aquilo como base e fazer uma coisa totalmente diferente. Aí tudo bem, tem muito filme muito bom por aí que pegou como base no livro e foi para outro caminho. Mas se você se propõe a adaptar uma obra, como o próprio Vingança, ou como o Watchmen e tal, eu acho que você tem que manter uma certa fidelidade, principalmente no sentido do que a obra está contando. Não no sentido, não precisa ter cenas iguais, não precisa ficar aquela coisa de, olha, o quadrinho e o filme são idênticos, mas a mensagem tem que estar lá. Quando é uma adaptação de um personagem, tipo, Batman tem 80 anos de vida, você vai dar a sua visão do Batman, beleza? Tipo, eu acho que você tem que manter alguma fidelidade ao que o personagem ao que o personagem significa. Não adianta colocar outro cara qualquer que não tem nada a ver com o que o personagem é em sua base e chamar ele de Batman, mas você tem centenas de versões que você pode se basear, misturar e dar sua própria visão, como o próprio Tim Burton fez, como agora o Coito faz. Não como o Affleck fez, como eu ia perguntar isso agora. Quando o Snyder põe o Batman fuzilando a galera lá, ele matou um monte de gente. Então, aí eu já acho que assim, tipo, o que você não precisa ser, tipo, o fiel ao quadrinho, não é ser ao pé da letra tudo que tá ali. Você tem que respeitar a essência do personagem. Nenhuma coisa que o Zack Snyder sabe fazer muito bem é desrespeitar a essência do personagem. Sim. Então, assim, você tem que ter um mínimo de coerência. Por exemplo, o Batman dos filmes do Nolan, ele não é o Batman dos quadrinhos. Mas ele pega muita coisa dali, adaptando e funciona. E faz um filme legal. Então, assim, você não precisa ser exatamente fiel a determinada história para ela ser... Até porque são mídias diferentes. Tem muito daquela coisa. Se eu quiser ver aquela história no cinema, eu leio o quadrinho. Mas o que eu quero ver no cinema é os heróis sendo respeitados e, principalmente, uma boa história. É o principal. Acima de tudo, né? Uma boa história. Porque se você tem uma boa história, você releva várias coisas. Até assim, o Batman matar, nos filmes do Keaton mesmo, ele mata pra cacete. Só que a gente releva isso. Entendeu? A gente não tá nem aí, porque a gente a morte não tem o peso de, tipo, meu Deus, o Batman matou. Não é sabe, acontece no filme. Não é que nem agora do BVS, que o Batman é sádico, ele vai lá, ele persegue o caminhão, ele vai, destrói tudo que tá na frente dele, mata os caras todos. Desculpa, isso é o Justiceiro, não é o Batman. Né? Então, eu acho que assim, isso não só para o Batman, acho que para qualquer personagem, você tem que respeitar a essência ali, tem que entender o que é o personagem, o que a história está querendo passar, qual que é a mensagem da história, e não assim, você pode até simplificar, mas
Eu não curto quando simplificam histórias que são densas, porque normalmente, quando simplificam, tiram o que é o essencial Sim. dali. Então, Sim, sim. a adaptação ela tem que ser. O nome assim, é uma adaptação, ela nunca vai ser igual, mas ela tem que respeitar algumas características da história e do personagem. Em resumo, para mim é isso. Quando eu disse que não precisa, que você pode ir para outro caminho, por exemplo, eu vou citar um filme que foi bem polêmico que tem a ver com o Batman, o filme do Coringa. Eu adoro aquele filme. Eu achei um puta filme. Eu conheço gente que odiou o filme. Tem gente que não gostou porque achou o filme ruim. Beleza, não gostou do filme, paciência. Mas, assim, como adaptação, eu entendo que ele não se propõe a adaptar a Piada Mortal, que ele não é o Coringa dos quadrinhos. E fica claro desde o começo do filme. Claro que alguém que não tem a menor ideia do quadrinho vai ficar confuso nesse sentido. Falar, igual, tem várias pessoas que vieram perguntar para mim, para o André, imagino que para você também. Pô, mas o Coringa é assim também? Ele é irmão do Batman? Tem aquela coisa toda, né? Mas é outra parada, e eles fizeram um puta filme brincando com o elemento do que é o Coringa, né? V de Vingança que você citou. Eu sei que o pessoal que o V de Vingança tem o lance de ser um quadrinho muito político. Então, existem movimentos anarquistas inteiros baseados em gente que leu V de Vingança e que seguia aquilo. Essa galera ficou puta com o filme. E eu entendo eles, porque o filme deixou muito mais branda a visão anarquista, virou um cara muito libertário e tal, mas não chegou a ser um anarquista, assim, do jeito que é no quadrinho. Ele mas não daquele jeito, não do mesmo jeito. Mas, para mim, é um filme que ainda tem uma mensagem política muito forte, ainda é um filme muito bom, sabe? Ele tem mudanças, ele adapta coisas, mas eu ainda acho um filme muito bom. O que a gente falou de não adiantar ser visualmente igual. Tem o filme do Watchmen. O filme do Watchmen é um filme que eu gosto de assistir, porque eu gosto muito do quadrinho, eu gosto de ver aquilo acontecendo ali. Mas não é um filme que eu sento e assisto. É um filme que eu estou fazendo as coisas e deixo passando porque ele é bonito. E tem hora que eu olho e falo, caralho, tá igualzinho a cena do quadrinho, hein? Mas o filme não tem nada do que o quadrinho é. É o cara que folheou o quadrinho, pegou as cenas iguaizinhas, conectou uma cena com a outra, achou, ai, nossa, que monstrão feio no final, mudou o final e tirou o que é, sobre o que é a história. A história é sobre muitas coisas. Entre outras coisas, ela é sobre quadrinho de super-herói de uma forma bem metalinguística, né? E ele tem toda aquela parada de guerra, ele tem toda aquela parada de ser gente normal se vestindo de super-herói, como isso seria ridículo no mundo real. E aí o filme coloca eles fazendo umas peripécias lá, voando e pulando e dando umas mortal, tá? Mas você assim, pulando em quebra-lenta, você fala assim, ok, essa pessoa não sacou o que é o quadrinho. Porque você vê que ele não pegou o quadrinho. Zack Snyder, não vai sacar. Não vai sacar. Mas eu tô tentando nem falar muito o nome do diretor, porque a gente acaba batendo na tecla de que é um cara que deram muito poder na mão dele e ele não entendeu que o material, o poder do material que ele tinha na mão, a importância e o significado daquilo. A gente tá falando de Snyder, os 2 primeiros filmes dele, ele foi razoavelmente bem. O Madrugada dos Mortos, que é um remake lá, que ele botou os zumbis para correr e tal. Sim. E o 300 até é bem fiel, assim. O que aconteceu com ele depois disso? Eu acho que ele acreditou. Eu acho que subiu na cabeça dele, todo mundo chamando ele de visionário. Aí ele falou assim, eu sou mesmo. E pronto, já era. E o pior é que 300 é um filme que, cara, eu gosto muito de 300. Eu acho que eu gosto cada vez menos, mas faz eu anos gosto... que eu não vejo. Então... na época que eu vi no cinema, eu fiquei maluco. Com aquele filme. E eu acho que, assim, primeiro que 300 é uma história muito simples. O quadrinho é muito simples. É sobre um exército marchando e como o seu propósito é importante. É um quadrinho com uma mensagem bem torta, mas bem simples. Então o Snyder não tinha muito o que entender ali. E mesmo assim ele mudou coisa. Ele mudou coisa de não entender o quadrinho ou dele querer, tipo, por exemplo, uma das grandes mudanças, porque tem a cena da esposa do Leônidas e tal, que muita gente se incomoda, eu não me incomodo tanto. Ok, ele quis adicionar um papel para a esposa dele, e até que é interessante. Mas a parte lá que ele vai naquele outro cara que quer ser espartano, que é um cara que nasceu corcunda e todo corpinho, assim,
eles falam que os espartanos normalmente matavam, né, os bebês que nasciam com alguma deficiência ou deformidade. Algum problema, que não fosse perfeitinho. Exato. Aí eles, por alguma razão, esse vive, não lembro agora por quê, e ele quer ser um guerreiro espartano e tal, e aí o Leônidas não deixa, né? Aí quando ele vai no quadrinho, o Leônidas fica tipo, olha para você é tudo defeituoso, você não pode, olha aí, você pega o escudo aí, você nem consegue fazer nada, você tinha que ter sido jogado num vulcão quando você nasceu, sabe? Tipo, tudo assim. No quadrinho, ele fala assim, poxa, meu amigo, gostaria muito de te receber, mas pega o escudo, viu? Não dá para levantar. No filme, infelizmente, você não tem como ajudar a gente, mas isso não te torna pior, tal. E aí ele vai lá e trai os espartanos e os persas e tal. E no filme você fica, caralho, o cara é um filho da puta, ele tá traindo o Leônidas. No quadrinho, o Leônidas é um filho da puta. Ele tá servindo a Esparta, ele tem os ideais dele bem daquele jeito, que eu não acho que o personagem tem que ser um cara direito. Ele não é feito para ser um cara certo, correto. Só que o Snyder, você vê que ele não entendeu isso. Ele fala assim, nossa, o Frank Miller deu uma vacilada, hein? Alguém pode achar que o Leônidas não é legal ao ver isso. Deixa eu mudar um pouquinho. Eu falo assim, não, cara, o Leônidas não é legal. Essa é a história. Tá ligado? Mas então, isso ainda de adaptação, até puxando uma outra, que eu acho que se for falar em questão literalmente uma adaptação do que eu vi, é Sin City. O primeiro filme, né? Assim, eu nunca vi uma coisa ser tipo, o enquadramento da câmera é a mesma do quadrinho, as cenas e tudo mais, assim. É isso, mas ao mesmo 300 tempo... vai na fonte, né? Bebe nessa fonte. Sim, saiu por causa disso, né? Não, isso sim, mas não é exatamente igual, porque eu acho uma experiência muito legal assistir Sin City, mas, ao mesmo tempo, ainda bem que os outros não são iguais Sin City, porque eu não quero ver tudo igual. Mas ali saiu Sin City 2, a gente cagou. Eu nem vi, nem quero ver. Mas esse tipo de experiência eu achei legal, mas eu não quero que seja sempre. Né? Sim. Não sei se ficou 30 muito dias claro de noite, isso. vocês gostaram da adaptação? Eu não vi. Eu não lembro. Nem Madrugada dos Mortos, eu acho que eu não assisti inteiro. Não posso falar sobre isso. Eu não vi também. Você falou da questão de você tem o quadrinho, fazer igualzinho e tal, mas tem esses longas de animação que meio que traduzem ipsis literis, assim, o Cavaleiro das Trevas e tal. Às vezes é para alcançar um público que necessariamente não lê o quadrinho, né? Assim, tentar expandir Tem gente que não lê, né? Tem gente que não lê e não é nem... Às vezes não é nem porque o cara tem preguiça. Tem gente, por exemplo, a gente entrevistou o Cristiano Zanetta, que é um cara que ele é um ativista para ajudar crianças com câncer e tal, ele se veste de Batman, já foi na Santos Comic Expo e tudo. E ele tem a parada da dislexia, né? Que é a questão, que é a consequência das coisas que ele passou na infância, ele fala disso abertamente. Então, ele é uma pessoa que ama o personagem, mas ele não tem a capacidade de ler o quadrinho com a mesma atenção devido à dislexia. Então, é legal ter esses quadrinhos. Tem gente que não tem uma capacidade ou uma educação ou até um costume de ler. Tem gente que não foi criado lendo, sabe? E não consegue parar para ler, acha chato. E eu conheço também gente que não, assim, consegue ler livro, mas não consegue ler quadrinhos. Porque, tipo, na cabeça é muito separado, assim, não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, é uma forma de apresentar para o público. Eu acho que não é a mesma coisa. Não né? Inclusive, tipo, pegar, a animação do Cavaleiro das Trevas. Pô, é uma animação legal, dividida em 2 partes, não sei o quê. Mas, assim, não é igual o quadrinho, não tem o mesmo peso. Vai pegar, por exemplo, deixa eu ver um outro caso. Ano 1. Que já é um pouco mais... Ano 1 eu acho melhor. Eu acho bem bom. Eu não acho no uma caso, adaptação comparado muito com a animação de Cavaleiro das Trevas. É um modo de conhecer. É que uma coisa não substitui a outra. Você expande, você traz novas histórias que já são conhecidas de um público menor, vamos dizer assim, porque o mais público nichado.
Sim, porque o público de quadrinhos ele é menor comparado a um público que assiste desenho, assiste animação. Sim. Né? E você expande isso, você traz uma história para um novo público. Não quer dizer que vai fazer algumas pessoas, até que sim, de repente, podem ir para o quadrinho, de repente, ir atrás, querer ler essa história, ver o original. São poucos, mas eu acho que é uma forma de conhecer, de ter uma história ali pro personagem, com o personagem que as pessoas podem acompanhar sem ser lendo. Não acho também que seja as melhores adaptações. Um que eu acho que talvez seja uma das melhores adaptações de quadrinhos para animação é o All Star Superman. Uhum. Eu acho a animação muito boa. E mesmo assim sacrifica muita coisa. Corta várias coisas, aquelas coisas dos dois kryptonianos. Corta muito capítulo. Lá. Então, mas Nova ainda Fronteira, assim, uma animação boa. Que eu adoro. Nova Fronteira, boa também. E também tira muito do plot. Também tira muito do plot. Uma adaptação de quadrinhos que eu acho maravilhosa, que não é de super-herói, Persepolis. Eu acho que a animação é maravilhosa. E você vê que, assim, tem coisa que funciona no quadrinho que não tem como funcionar a animação. Porque quadrinho, por mais que a gente chame de arte sequencial e tal, o grande lance é que você está vendo as coisas uma da outra. Muitas vezes a linguagem brinca com isso. Na animação você não tem como ver o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas eles meteram uma cena musical maravilhosa na animação que não funcionaria no quadrinho. Então, a adaptação é isso. Você vai ter que sacrificar coisas que não funcionam nessa linguagem, mas você pode trazer elementos que não tem como fazer no quadrinho e que complementam bem. Não digo substituem, mas que dão uma compensada legal, sabe? Então, eu acho que dá para fazer. Por exemplo, vou citar só um exemplo de uma que eu acho que é uma animação legal, mas que eu acho problemática, que é Superman entre a Foice e o Martelo. Não é o quadrinho, é outra história que usa o visual, mas é outra história, totalmente diferente do quadrinho. Quem vê usa só o plot o filme, inicial e só. Ele usa a ideia básica. Mas quem vai ver a animação é vendida como uma adaptação do quadrinho. Então, muita gente vê a animação e fala assim, nossa, que foda, o Superman fazendo não sei o quê. Assim, tá, é outra história, até que é legal e tal. Mas não é o quadrinho. É outra história. Eu acho problemático quando é isso. Quando ele se propõe a adaptar uma obra, ele finge que adaptou a obra, mas, na verdade, quem leu a obra vê que aquilo é outra coisa que não tem nada a ver. Sabe? Pega só para fazer um marketing em cima do nome da história. Vende junto. Da história. E a pessoa, a criança, adolescente que tem contato com o personagem pela primeira vez no cinema ou, enfim, numa animação, e às vezes acontece muito do fã, mas assim, né? Aí tá numa conversa de bar, e a pessoa mó feliz, nossa, adorei esse personagem, adorei o Wolverine do Hugh Jackman. Aí vem o fã por isso. Esse não é o Wolverine, você não sabe de nada, com aquele dedo assim. Aí é chato. Isso não acaba espantando alguém que podia chegar, fazer parte. Sim. Então, com certeza. Com certeza espanta. Eu tento não fazer isso. Assim, uma coisa é você estar falando com gente da nossa idade. Você já fez isso, não? Acho que todo mundo já fez, né? Acho que todo mundo já fez. Chegar algum cara e falar assim, pô... Tinha um cara que trabalhava com a gente até citou já no podcast, e falou assim, pô, o Wolverine é foda, ele é um cara altão, 1,90 m, não sei o quê. Falou, não, cara, o Wolverine é baixinho. Não, ele é 1,90 m, olha o Hugh Jackman, não sei o quê. E aí não consegue separar um pouco. Mas, eu não sei, cara, eu acho que a adaptação sempre vai mudar coisa. E as coisas mudam mesmo. O problema é quando a pessoa muda de uma forma radical que não conversa com o que aconteceu antes. Mas quando o Neil Adams pegou o Batman, ele mexeu na essência do Batman. Quando o Frank Miller pegou o Batman, ele mexeu brutalmente nessa essência. Só que não é tipo, pegou outra coisa, não nada a ver e colocou a vestimenta de Batman. É um complemento, ele adiciona camadas, sabe? Por exemplo, que eu acho que aí, na verdade, eu acho que é uma outra parada. Eu não colocaria dessa forma, como você está colocando. Porque eu acho que é a pessoa que ela não aceita o que quem fez no filme, a adaptação e tudo mais, ela não vai aceitar e ela vai ser inconveniente, ela vai ser chata de qualquer forma, sabe? Ela não vai pensar que, tipo, se ela, desde o início, ela não aceita a adaptação, não tem o que fazer. Eu não sei. Eu vejo ela tem uma visão muito... Ela tem uma visão que é muito dela, ela tem uma visão de que
se não é a minha versão, não vale, saca? Né? Isso eu tô pegando um exemplo de gente um pouco mais extrema, mais chata, né? Que nem o Carlos falou, todo mundo já chegou um dia, tipo, alguém perguntou, pô, e aquele filme lá, nossa, o Batman, ele faz aquilo com o Ra's al Ghul, então, mas você sabe que o Batman, ele não treinou com o Ra's al Ghul, não sei o que, tipo, é o nerd total ali, estragando a experiência do cara, né? Mas eu acho que vai muito disso, é a pessoa um pouco, que nem, por exemplo, o The Batman, que vai sair ano que vem. Eu conheço gente que não quer ver de jeito nenhum, porque é o Robert Pattinson. Que fala assim, não, o Batman, um vampirinho fazendo Batman. Tipo, depois o cara, o cara fez um monte de filme legal depois. Não, e o cara acha que ele não é um ator, que ele é um vampiro mesmo. É. Ele é um vampiro e ele sempre vai ser meio andrógeno e sensível, porque ele não sabe interpretar, ele não é ator. Ele é aquele cara. Exato, por os isso caras que eu acho acho todos os atores são Bruce Willis, né? Que só tem um papel. Que são todos badass carecas. No caso é fodão. Né? Sim, mas eu acho que tem muito disso. Tem gente que não aceita muito antes de qualquer coisa. Sim. Tem gente que acha o filme legal, mas por já ter falado antes, quer manter aquela pose, sabe? Então... Isso deve ter acontecido bastante com o Batman 66 lá naquela época, né? Até aquele livro Cruzada Mascarada, estava por aqui até, que ele conta essa... E na época já tinha um fandom ali que, né? E muita gente, assim, o Batman 66, muita gente teve contato com o Batman por causa do Batman 66 na época. Eu acho que é o que eu falei quando a gente gravou sobre os livros. Se a gente está falando de Batman aqui, é porque teve o Batman 66. Se não tivesse o Batman 66, cara, os fãs de Batman ia ser que nem a galera que é fã do Zorro, sabe? Do Fantasma. É aquele nicho que a galera que curte e tal, mas não ia ser aquela coisa de mídia gigante, saca? Ia ser no máximo tipo... pegar a Era de Prata do Batman, é só ver como é que tava. Sim. Né? Não, e o Batman 66, a gente brinca com o negócio dele ser muito galhofa, assim, né? Muito humor e tal. Mas se você pegar o quadrinho do Batman dos anos 50, cara, Batman 66 é uma das adaptações mais fiéis que existe na história das adaptações de quadrinhos, cara. Aquelas histórias lá do Batman salvando o Robin de uma torta gigante. É isso, a série é isso, saca? Sim. Então... A série só baixou o orçamento, não tinha como colocar alienígena toda semana, né? Mas de resto... tem uma compilação dessas histórias naquele arquivo de casos inexplicáveis, é isso? Que você sim, né? Sim. Esses daí são... Quando o Grant Morrison foi fazer o Batman, ele resgatou muito elemento e aí ele fez essa compilação. É maravilhoso, é maravilhoso. Só que você tem que saber qual que é daquilo. Se você chega de ler Cavaleiro das Trevas e fala, pô, vou comprar esses arquivos inexplicáveis, deve ser sinistraço. Eu vi gente que ficou puta. Eu também acho sacanagem você vender com uma capa preta sinistra aquelas histórias. Isso que eu ia comentar. Isso foi muita sacanagem. Foi sacanagem. Mas para mim foi uma grata surpresa. Eu falo, pô, que legal, uma compilação de histórias piradas que o Grant Morrison usou de base para o Batman dele. Que coisa maravilhosa. O Batman com roupa na selva, só com o capuz. Sim, a roupa de zebra, os Batman Zurenar. Eu tenho os mini-leguinhos desses tipos, assim, eu adoro o mini-lego. Aqui, eu nem sei se dá para ver, mas eu tenho aqui, ó. Aqui dá para, não sei se dá para ver. Eu tenho os bonequinhos do Batman com uniforme de cada cor. É maravilhoso. Gente, daí é para conversar horas e horas aqui, sim, né? Eu já fiz um ping-pong com o Carlos. Você quer repetir, tentar fazer respostas diferentes? Eu vou fazer com o André, né? Faz com o André primeiro, se você achar que dá tempo e quiser fazer comigo, senão tudo bem. Tá, André, tipo Marília Gabriela, não dá para ficar em cima do muro e não dá para pensar muito também, ficar explicando a resposta, tá? HQ preferida do Batman? Batman 1. Roteirista de quadrinhos do Batman? Grant Morrison. Desenhista? Neil Adams. Vilão? Coringa. Personagem feminino? Mulher Gato. Melhor Batmóvel? Aí já engloba todas as mídias e tal.
Do filme de 89. Tá. O símbolo com ou sem elipse amarela? Sem elipse amarela. Uniforme preto, cinza e azul, cinza e preto. Qual que? Cinza e preto. Tá. Filme. Batman Cavaleiro das Trevas. Melhor ator que fez o Batman. Christopher Nolan. Não, Christian Bale, desculpa. E o pior? Pior. George Clooney. E o pior filme seria Batman e Robin também? Não. Não? Qual Batman que é? vs Superman. Cara, eu não perguntei da outra vez, aliás, é uma pergunta que eu fiz pouco. Qual o melhor retrato de Gotham City fora dos quadrinhos, assim? De Gotham, tá? Não do bar, do Gotham, a cidade. Mas diz de fidelidade? De adaptação. O mais legal. Que é o mais legal. Eu vou Mais falar uma legal- coisa que vão tacar coisa em mim, cara. Eu gosto muito da Gotham de Batman e Robin. Eu gosto muito daquela Gotham com as estátuas gigantes, os carros passando por cima do braço da estátua, aquela coisa. Eu acho legal demais. Eu acho que aquilo dá para ser um bairro de Gotham, daquela vibe. Eu gosto muito. Eu coloco Gotham do Batman Animated, porque eu acho que é uma Sim. Gotham muito legal. Eu gosto do dirigível, ou os dirigíveis, no caso, né? Ali do Departamento de Polícia de Gotham e tudo mais. Eu acho que essa é a melhor que tem. Se conta animação, sem dúvida, é o que o André falou. É o Batman Animated. É a melhor Eles criaram um estilo de arte. Fora dos quadrinhos? Para mim é. Para mim Sim, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo já se passando aí quantos anos? Quase 30. Sim. Mesmo já se Continua passando sendo. 20 anos aí. Continua sendo. Tanto que continua saindo coisa nesse universo, né? Até hoje sai quadrinho, sai alguma animação. Expectativa para The Batman? Alta. Bem A alta. minha tá alta também. E pro retorno do Michael Keaton? Não digo que tá alta, tá média alta, vai. Média alta. Eu tô feliz disso acontecer. Tá feliz? Agora voltou pro André ou é pros dois agora? Pode pros dois, vai, tudo bem. Já. Porque assim, eu acho que vai ser bem legal ver de novo o Michael Keaton depois de todos esses anos como Batman. Mas eu não tô tipo, meu Deus do céu, preciso ver isso agora. Não, vai ser legal pra caramba. A gente soltou um podcast sobre isso esses dias, né? Semana passada. Então, assim, eu acho que vai ser legal, mas meu Deus do céu, nossa, preciso ver isso urgentemente. Carlos Idem também? Eu tô feliz que vai acontecer, torcendo para ser legal. Eu acho que é uma ideia com puta potencial. Eu vou ficar muito triste se eles fizeram do jeito errado. Se for só uma tosqueira, sabe? Tipo, olha, o Batman de outro universo. Enfim, exato. Não tiver nada, não aproveitarem a maravilhoso conceito do multiverso. Gente, queria agradecer, parabenizar aí o trabalho de vocês, que é bem legal. A gente está colocando os links aqui embaixo do site e tal. Fiquem à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aí. Bom, o recado é para acompanharem sempre Batman e principalmente acompanhar sempre Mansão Wayne. Mansão Wayne, se você não sabe, é só acessar aqui, ó, mansãowayne.com.br. Tá aqui na camiseta, bonitona. Sim. Vai lá, a gente sempre tá com conteúdo falando sempre sobre o Batman, mas a gente não fala só sobre Batman, a gente fala muito sobre o universo DC de forma geral, a gente fala bastante no podcast. O Mansão Wayne é a casa do Batmaníaco, e como a gente sabe que a Warner comprou o Batman e trouxe a DC junto, daí a gente fala da DC também, né? A casa do Batmaníaco e da DC também. A gente fala sobre o que mais importa, que é principalmente o Batman, mas tem outras coisas que importam também, né, guys? E a gente tem o podcast quinzenal, né? Quinta-feira sim, quinta-feira não. A gente soltou
Melhor não falar a data, né? Eu ia falar já a data, mas melhor não. A gente soltou um recentemente, porque a gente solta se quinta sim, quinta não. Então, se essa quinta não saiu, saiu na anterior. Exatamente. A gente tem o Catarse, né, Carlos? Que a galera pode ajudar a gente, apoiar e tudo mais. O catarse.me/Mansão Wayne. É o jeito que vocês ajudam quem curte Mansão Wayne, ajuda a financiar o projeto. Fazer que a gente pague servidor, que a gente compre microfone novo, que a gente consiga pagar uma série de coisas que o podcast traz de custos e melhorar, adicionar novos recursos graças a isso. E quem quiser de uma forma bem fácil, no próprio YouTube a gente está colocando todos os nossos podcasts. Então, você entrando no youtube.com/Mansão Wayne, você vai acessar o podcast mais novo, vai estar lá. Os últimos podcasts vão estar. E a gente está gradualmente também colocando os podcasts antigos, um a um. Então, na quinta-feira que tem programa novo, vai estar lá o programa novo. Na quinta-feira que não tem programa novo, vai ter um programa antigo que a gente vai ter acabado de colocar para você. Exatamente. E a ideia é a gente ir expandindo a coisa conforme o tempo, conforme a gente for fazendo os nossos planos, as coisas, a gente vai aumentando tudo aí, seja no YouTube, seja no podcast, seja o que for. O que importa é a gente está no Spotify. A gente está no Spotify, você procura lá Mansão Wayne, a gente vai estar lá. A gente está em todos os agregadores de podcasts. Então, cara, se você tiver um mínimo de interesse de conhecer mais sobre Batman e de ouvir nossos papos, que, modéstia à parte, costumam ser bem divertidos. Ou se você quiser só dar risada com um bando de nerd, um monte de besteira, também serve. Eu vou te falar que eu tenho mais de um amigo que não é... Tipo, tem um amigo nosso que trabalhou com a gente faz anos, que ele nem que ele curte um pouco, assim, se informar sobre quadrinhos e tal, mas nem é aquele cara que acompanha fielmente e tal. E ele começou a ouvir nosso podcast e outro dia ele veio falar, cara, o podcast de vocês é o que eu mais gosto. Tipo, não é porque vocês são meus amigos, mas é o que eu mais gosto. E ele hoje em dia é apoiador do Catarse e tudo mais. Então, se você não gosta tanto de Batman, eu não sei, eu acho que se você tá vendo o Batman Day, você gosta muito de Batman. Mas se você tá vendo por curiosidade, então pronto, você vai ter para matar a curiosidade sempre que você quiser, porque além do Batman Day, você vai ter um podcast ali para assistir sempre e ouvir sempre. Com muito conteúdo, muita coisa além de podcast, tem muita entrevista, tem muito artigo, então visita ali o mansãoN.com.br, que tem bastante conteúdo. Tem dezenas de entrevistas já lá, dias. Legal. Sim. Legal, pessoal. Obrigado aí, Carlos, André, valeu. A gente ainda tem mais algumas entrevistas, tá bom, pessoal? Ainda valeu. Tem Silvio Ribas e tal. Acompanha aí. Abração, valeu. Vamos acompanhar. Falou.